Olá pessoal, esse é o Sem Tarifa, eu sou Alexandre Morales, programa destinado a você bancário. Hoje um programa totalmente especial. Para realizá-lo eu conto com a participação de Paulo Tonon, diretor de identidade, e uma convidada muito especial. Muito bom dia, Renata! Bom dia, Alexandre. Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite e vamos à luta. Isso Continuar. aí, satisfação é nossa. Renata, eu queria começar esse bate-papo aqui com você se apresentando aí para os colegas bancários, os colegas de Bauru. Quem é a Renata Ribeiro? Certo. Bom, gente, eu sou uma jovem mulher trabalhadora de 26 anos. Eu trabalho como cuidadora de crianças na rede municipal, numa escola infantil, pertinho de onde eu moro, que é lá no Ouro Verde. E sou uma pessoa que veio para Bauru, como muitas outras jovens e outros jovens aqui, para se graduar. Porque o meu sonho era ser jornalista, porque eu achava que assim eu ia conseguir melhorar o mundo. Acontece que depois que eu vim para Bauru, Bauru é uma cidade que ela respira luta, e aí eu me envolvi nos movimentos sociais e na política em si também, né? Apoiei muitos movimentos que não estavam diretamente relacionados comigo, como por exemplo as ocupações das escolas, quando não era servidora pública, a defesa dos serviços públicos nas greves dos servidores. Porque todas essas lutas elas fazem parte, né, do que a gente precisa para se emancipar, todos nós, né? E aí eu morei muitos anos dividindo casa, repúblicas, na Vila Universitária para pagar o aluguel, e depois eu entrei na prefeitura como servidora pública. Então aí começou a minha trajetória mais ligada à educação. E no PSOL, né, eu estou no PSOL desde 2017, depois daquela efervescência, né, política que teve com o impeachment da Dilma Rousseff. Eu vi que era um momento de me organizar politicamente mesmo para interferir nesse lugar que é tão de pessoas diferentes de mim, e das pessoas com quem eu construo política, né? Então, eu sou uma pessoa muito parecida com muitas outras milhares que moram aqui em Bauru, e é por isso, né, que eu estou nessa missão também de me candidatar. Legal, Renata. Tonon, o sindicato está chegando junto aí na eleição, vamos fazer uma divulgação aí, porque é um assunto importante, né? Tem gente que pergunta, pô, mas o sindicato vai se envolver em eleição? O que é esse projeto, Tonon? É justamente dar voz a quem não tem voz, né? Porque o que acontece? A eleição ela não é um jogo igual para todo mundo, como as pessoas falam. A festa da democracia não é. Tanto que tem candidato com 3 minutos de televisão e candidato como a Renata, que tem 17 segundos. 17. 17 segundos. Que proposta a pessoa apresenta com 17 segundos? Então a ideia dos sindicatos bancários é trazer o pessoal que tem uma identificação política com o nosso sindicato, no sentido justamente do que ela falou. Luta, pessoa de base, servidor municipal, que entenda a necessidade de quem é discriminado aqui na cidade de uma forma ou de outra. E é por isso que a gente está muito feliz de ter você aqui, porque a gente quer dar um espaço que normalmente não se tem para esse tipo de candidatura. Renata, você é uma mulher, partido de esquerda, né, que hoje é criminalizado, inclusive, pelo governo federal. Vai ter uma campanha muito difícil, né, porque pouco tempo de televisão, com certeza um financiamento restrito. Eu gostaria que você falasse um pouquinho das dificuldades da campanha em si. Olha, Alexandre e Paulo, vocês sabem, né, e dá para perceber justamente pelo que já foi dito, por exemplo, do tempo de TV, que a corrida eleitoral é extremamente desigual, né? E isso se dá desde o registro da candidatura até quando a gente tem que ir para a rua ou dialogar com as pessoas sobre a candidatura, né? Quem tem dinheiro, quem tem grana, quem tem patrocínio ou patrocínio, consegue contratar profissionais para fazer tudo, né? Para fazer o trabalho de escritório, para fazer o trabalho de burocrático que envolve uma candidatura, e daí começa a grande dificuldade, para ser sincera para vocês, porque como vocês sabem, o PSOL é um partido de luta pequeno e que é construído pela sua militância. Então tudo que a gente faz, né, voluntariamente pelos militantes. Então a gente teve que aprender a se virar bastante com essas questões burocráticas, e tem a questão do dinheiro em si, né, que é muito, muito desigual. Até o tempo de TV, ele não é exatamente gratuito, porque você precisa pagar para você aparecer lá, né, para você produzir.
Então, é bem difícil nesse sentido, e no sentido de estar numa cidade que a gente sabe que os grandes aí que estão correndo nessa corrida eleitoral, né, eles estão aí enganando a população há muito tempo. Então, se colocam, né, e a mídia também ajuda a passar essa ideia de que são os únicos nomes possíveis do povo confiar, né? E isso, o tempo de TV curto, o dinheiro curto não ajuda a gente a quebrar essa ideia. Então, na minha opinião, a questão da disputa eleitoral, da gente entender que esse é um terreno que não é feito mesmo para gente como eu, para pessoas do povão, né, que usa ônibus, que não tem dinheiro, não é feito para nós. Mas é o grande desafio justamente, né, da gente se colocar para ocupar esses espaços e ir hackeando esses espaços, né? O que a gente faz na política institucional é ir hackeando para a gente ir ocupando, né? E quanto à minha figura, assim, né, no sentido de me candidatar, de me propor essa tarefa, eu acho que a grande dificuldade justamente é ter sido a prefeitável mais jovem da história de Bauru, né? Então tem essa questão que para muitos é um ponto positivo, mas para muitos também tem uma dúvida ali, né, quanto à questão geracional. E por ser mulher, então o machismo fica muito escancarado, né, no processo eleitoral. Mas as dificuldades, elas são entornadas assim pelas pessoas que estão trabalhando na campanha. E isso faz com que a gente aceite, né, esses desafios, encare eles, tenha que expor eles também para a sociedade, porque a sociedade tem que saber como que funciona esse processo eleitoral. E realmente, a gente sabe que independente do que acontecer em novembro, a luta continua depois de novembro, né? Então, é mais ou menos isso nessa questão de eleição. Bem esclarecedora aí sua resposta, Renata. Muito obrigado. Então, a esquerda acabou perdendo espaço nas últimas eleições para a direita em locais onde ela nadava de braçada, né? Em locais onde existia muito pessoal trabalhando de carteira assinada, operários, periferia. O que aconteceu? Por que a direita começou a ocupar o espaço que tradicionalmente era um espaço de esquerda? Está faltando trabalho de base? O que está acontecendo? Alexandre, eu acho que várias coisas mudaram no país. Faltou um aprimoramento de diálogo da esquerda, para mim isso é fato, mas isso não é o determinante. O determinante é que, por exemplo, vamos pegar bancários aqui. A gente tinha banco com 50 pessoas trabalhando junto, isso faz com que o trabalhador acabe se organizando melhor do que uma agência com 4, 5, 7 funcionários. E isso vale para toda a lógica, para toda loja de indústria. Hoje é um volume de gente menor. Então isso é uma dificuldade a mais, home office, ou pessoas tão mais individualistas, porque o discurso do capital venceu. Então, assim, rede social ajuda muito a divulgação da linguagem da direita, a gente sabe disso. Fora a discussão que eu acho que faltou um pouco de acolhimento da esquerda para questões periféricas, né, que eu acho que não podem ser esquecidas, né. Hoje, por exemplo, na minha avaliação, a igreja ela acaba fazendo um papel de arrebatamento, ajudando a divulgar um diálogo mais de direito, porque lá a pessoa se sente mais acolhida do que, de repente, pela esquerda, por uma série de fatores, né, de identidade. Então, a gente tem um desafio enorme. E a gente volta sempre nisso. Por que a gente está investindo tanto também nas redes sociais aqui no sindicato? Justamente para devagarzinho e fazendo esse contraponto que é tão importante, né? Parece besteira, essa semana chegamos a 400 inscritos, né, Alexandre? Isso. Então a gente está bem feliz com essa construção orgânica aqui do canal e com a possibilidade de divulgar candidaturas de pessoas de luta como a da Renata. Renata, o pessoal ele ficou extremamente conhecido no Brasil, infelizmente, por um episódio triste, que foi o caso da Marielle, né? A ligação muito forte da Marielle. Nós tivemos aqui em Bauru também uma perda também muito triste do pessoal de Bauru, que foi o caso do Rock. E agora nós temos uma esperança muito grande no pessoal em São Paulo, com o Boulos. Eu queria que você falasse um pouquinho de qual que é o seu projeto para habitação, porque o Boulos é muito ligado à questão da moradia. E eu tenho certeza que você pode ter alguma coisa parecida com ele lá. Qual que é o projeto da Renata para habitação em Bauru? Olha, gente, a questão da moradia aqui, não só aqui, né, no Brasil inteiro, é uma questão muito desigual, em que, inclusive, os governos, né, que a gente teve mais ligados aí à esquerda, construíram ainda a lógica de que a moradia ela é uma mercadoria que tem que ser paga, que quem não paga
não pode ter, né? E claro que com os ataques dos governos, né, Temer, principalmente do Bolsonaro, que tirou a etapa 1 do Minha Casa Minha Vida, né, que agora é Minha Casa só, a gente vê que as pessoas mais pobres estão cada vez mais longe de fato dessa necessidade de ter um lugar seguro para viver, né? Só que ao mesmo tempo a gente anda pela cidade e isso é em todos os lugares da cidade, pode ser principalmente aqui no centro, né? Mas também nos bairros, principalmente os bairros que foram feitos ali através da Coab, que tem muitas casas vazias. E as casas vazias, elas deveriam estar sendo usadas com a sua função social, que é o que diz a Constituição, né? Então, aqui a gente tem o projeto de colocar um dispositivo nacional do Estatuto das Cidades, que é desapropriar as casas que estão há mais de 2 anos vazias, sem função social, para moradia popular. Fazer isso combinado com um processo de estruturação do que a gente hoje conhece como favelas, para que as pessoas que estão nos seus locais, né, já tenham os seus laços econômicos, familiares, escolares nesses locais, tenham o direito de ali permanecer, mas com dignidade, com saneamento básico, com todas as coisas que são necessárias para as pessoas terem um mínimo de dignidade, né, não como acontece hoje. E também para que a gente desapropriar essas casas, principalmente no centro, porque o centro da cidade ele não pode mais servir como uma estratégia de especulação imobiliária. A gente precisa que o centro da cidade seja vivo, inclusive por uma questão, né, que a direita pega tanto aí, mas que efetivamente eles não colocam uma visão social disso, que é a questão da segurança pública. Se a gente tivesse um centro mais vivo, que não fosse aquele vazio à noite, né? A gente teria, de fato, uma vida circulante ali, a gente teria mais segurança, inclusive, de usufruir da cidade, né? Seria uma cidade mais viva, de fato, e com mais acesso. As pessoas pobres, elas podem morar no centro da cidade. Por que existe essa divisão geográfica e inconcebível na mente, né, dos políticos tradicionais, nossos não, dos políticos tradicionais, que as pessoas elas só podem ter moradia lá longe, para dependerem ainda mais do transporte, que também é horroroso. Então, no sentido da moradia, a gente tem essas duas combinações, né, da gente tirar os imóveis que estão servindo para encarecer mais os aluguéis de Bauru, que estão vazios, se deteriorando, se perdendo aí, porque as pessoas simplesmente, que são os donos, não precisam desses imóveis, enquanto tem gente que mora na rua e famílias numerosas às vezes, muitas vezes, aliás, que tem que fazer um milagre ali com o mínimo que ganham para pagar aluguéis que são absurdos. Então, a gente não pode se acostumar que essa lógica está correta. Não está. Ela está completamente distorcida do que tem que ser a prioridade para valorizar a vida humana, né? E essa questão da moradia, a nossa deputada estadual, a co-deputada estadual, a Mônica Seixas, ela fala que a moradia popular, ela é a mãe de todas as causas. Por quê? Porque depende de você ter um lugar seguro para estar e um lugar onde você pode ter expectativas para o futuro, todo o resto, inclusive a saúde mental das pessoas. Porque se as pessoas elas ficam o mês inteiro trabalhando, sem saber se vão conseguir pagar, para ter um teto, para ter um banho, para ter qualquer coisa que a gente sabe que é necessário para viver na casa, elas não vão ter saúde, elas não vão ter possibilidade nem de pensar no futuro delas. Então, se a gente não resolve esse problema, é só enxugar o gelo de uma questão que precisa ser resolvida, porque é um escancaramento da desigualdade e da naturalização da desigualdade no nosso país, na nossa cidade. Renata, a gente tem visto nos Estados Unidos uma polêmica muito grande em relação à segurança pública e violência policial. Aqui em Bauru também está acontecendo isso? Como é que está funcionando e qual que é o projeto do pessoal para a segurança pública? Ao mesmo tempo que a polícia está reprimindo jovens, dando enquadro em jovens que não tem nada a ver com crime, só por conta de sua aparência ou do lugar em que estão, a gente tem
nenhum trabalho praticamente sendo feito para proteger no trânsito, por exemplo, os motoristas de aplicativo, os mototáxis, motoboys, que estão aí na luta, se arriscando, de novo nessa cidade que tem ruas, né, vias feitas para não ter circulação popular, né, que estão se arriscando aí nesse serviço. E a polícia, que poderia estar fazendo uma ajuda bem grande, por exemplo, impedindo que pessoas andem irresponsavelmente falando no celular, invadindo pista, isso é o que mata motoqueiro. E a gente não tem isso acontecendo, mas temos a polícia reprimindo gente na periferia. E por que isso acontece? Porque o prefeito também coloca essa situação lá para o governador e não puxa para si a responsabilidade do que acontece com os cidadãos da sua cidade, né? Então, por exemplo, também temos o exemplo do que aconteceu esse ano na festa de carnaval, que não foi realizada, na verdade, né? Aconteceu porque as pessoas elas foram até o Vitória Regia, mas estava proibida. Uma coisa absurda, as pessoas não poderem ter o seu lazer popular. E ali a polícia reprimiu fortemente as pessoas que estavam no Vitória Regia, e aquela não foi a primeira vez também. A gente sabe que quando a periferia sai para ocupar algum lugar da cidade por lazer, que geralmente são em 3 períodos do ano só, no aniversário da cidade, no Ano Novo e no Carnaval, se passa um pouquinho do tempo, a polícia vai lá e bate. E aí o prefeito, nessa ocasião, disse que não podia fazer nada e que esse era o procedimento e que não tinha tido abuso nenhum, etc. e tal. Como que pode ter vídeo, ter todos os relatos, ter tudo, e o prefeito se isentar dessa responsabilidade? Então, primeiro de tudo, a prefeitura precisa acompanhar o trabalho da polícia aqui dentro da cidade. A gente precisa ter um observatório com a sociedade civil, com movimentos sociais, e que a prefeitura também esteja junto, para que a gente possa fazer a observação de fato, né, tá de olho em todos os procedimentos que são realizados, para que a gente não tenha esse tipo de repressão aqui na cidade, para que a prefeitura se responsabilize pelo que acontece com a juventude periférica e negra dessa cidade. Então, não é porque é uma questão que é o governador que administra que o prefeito não pode fazer nada. Na verdade, é bem conveniente, né, para o prefeito colocar essa situação para cima e se isentar e só elogiar quando acha que a polícia fez o seu papel, né? Então, a gente tem que lembrar também que aqui na cidade, né, tem a questão da iluminação pública que está em voga aí, né, nos últimos dias, inclusive, e que a gente precisa pensar para além assim, de só comprar e só fazer a licitação para a iluminação pública. Onde está sendo iluminado? Né? Onde as pessoas andam de fato na cidade, né? A gente pode ver uma diferença bem grande. Ainda mais se for uma parceria público-privada do jeito que eles querem fazer, né? Exato. Vão investir dinheiro aonde, né? Exatamente. A gente precisa que a cidade, os investimentos públicos, eles sejam descentralizados. Se a gente olhar aqui na cidade, os investimentos eles são centrados na parte centro-sul da cidade. A gente precisa que isso chegue nos lugares mais populosos e nos lugares que tem mais gente que precisa dos serviços públicos e das políticas públicas, inclusive de segurança, né? Que tem que ser de segurança, não de uma repressão e de uma injustiça com a população. É triste verificar que os absurdos que acontecem lá fora acabam acontecendo na nossa cidade também. Renata, você falou do povo da periferia, você falou do pessoal negro. E a mulher, ela encontra, né, a delegacia de segurança, a delegacia da mulher, funciona em Bauru? Como é que é isso? É outra questão que a gente não pode deixar de falar, mesmo sendo uma eleição municipal e, de novo, sendo uma questão do governo do estado, né? Por quê? Principalmente a questão da delegacia da mulher. Olha, gente, o movimento feminista aqui da cidade vem pedindo, exigindo, dizendo que é preciso ter delegacia 24 horas aqui há décadas, né? E nos últimos anos isso tem se intensificado com um movimento feminista mais jovem, que inclusive questionava o lugar onde ficava a delegacia da mulher 24 horas, que era muito inacessível para as pessoas mais pobres que dependem de ônibus, por exemplo. E aí acontece que quando a delegacia da mulher 24 horas, a delegacia da mulher não existe 24 horas aqui na cidade. Ela funcionava ali na Rodrigues Alves 2323,
a gente falava assim, olha, nós podemos fazer um cartaz e colocar toda semana aqui, porque vocês não colocam nenhuma placa dizendo que aqui funciona uma delegacia da mulher. E não tinha, de fato, nem sinalização, nem preparo, nem nada para atender as mulheres, né? E aí, no começo desse ano, a delegacia ela foi mudada ali para a praça da Câmara, né? Da Praça Dom Pedro II. E passou a funcionar em um lugar específico, a Delegacia da Mulher. Eu estive lá com uma pessoa que precisou de ajuda há 2 semanas atrás e continua péssimo o atendimento, continua precário. Com a Covid, a situação é assustadora, assim, da recepção, do atendimento. E tudo isso, nós temos que dizer que não é a culpa exatamente dos funcionários, das pessoas que estão trabalhando ali. É a falta de investimento nesse setor, que era propaganda de governo do João Dória. Então, o João Dória ele disse que ele ia estabelecer delegacias 24 horas em um monte de cidades semelhantes demograficamente a Bauru. Bauru estava nessa lista. O que o João Dória fez foi inaugurar 2 ou 3 delegacias da mulher 24 horas, que logo em seguida, meses depois, ele retirou recursos e essas delegacias tiveram que voltar ou para o horário normal ou reduzir seu atendimento. Então, aqui a gente nem chegou até isso. E a gente muito provavelmente vai acabar mais esse período, né, de gestão sem ter a delegacia 24 horas. Sendo que a maior parte das denúncias, quando a mulher mais precisa de acolhimento e de atendimento especializado, são nas horas noturnas e nos finais de semana. Isso já é comprovadamente no país inteiro, né? Então, as mulheres de Bauru estão desprovidas de atendimento especializado. Especializado é querer demais até assim, a gente precisa disso, mas elas sequer têm um atendimento digno, com acolhimento, né? Então, a gente precisa expor essa realidade, porque não são poucas mulheres que precisam desse serviço, são muitas, de todas as esferas econômicas, né? Mas a gente sabe que as mulheres mais pobres, as mulheres periféricas e negras, elas são as que mais precisam do atendimento público, porque se elas não tiverem um acolhimento ali, provavelmente elas não terão em nenhum outro lugar. Então, é responsabilidade também do Estado e da Prefeitura cobrar o Estado e a Prefeitura também desenvolver um programa de acompanhamento, de acolhimento dessas mulheres, combinado com a Secretaria, com a SEBS, com a Saúde e com a Educação. 2 coisas, Alexandre. Primeiro, eu ia falar que teve uma colega da Carmen Cima, esposa, que foi agredida. Eu tive que ir para a delegacia para ajudar a menina. E realmente aconteceu exatamente isso que você falou. Sem sinalização, demorei para localizar. E a pessoa que tinha acabado de ser agredida ficou mais de 1 hora para ser atendida. Então, o sofrimento da pessoa aumenta muito mais. E eu queria falar, Alexandre, que nesse acordo coletivo que foi assinado agora em setembro, pela primeira vez a gente tem uma cláusula aqui para os bancários em relação à mulher que é agredida pelo companheiro, em relação a ter assistência. A gente não sabe como vai dar na prática, porque é uma cláusula meio genérica, para falar o português claro, mas de qualquer forma é um avanço a pessoa ter direito à falta de no trabalho, para se recompor, ter direito a uma psicóloga, porque assim, esse caso de machismo está cada dia mais próximo da gente e não adianta a gente ignorar. Então, na convenção coletiva desse ano consta uma cláusula específica em relação a isso, aqui para bancária, que a gente divulgou muito pouco. Renata, pelo que você falou, então, se fosse um restaurante, fechava para o almoço a delegacia da mulher? Quando mais precisa, está fechado? Exatamente, quando mais precisa, está fechado. E combinando, né, as 2 questões que são de segurança, né, a questão do atendimento, quando a mulher ela disca 190 também, 180, para ser atendida pela polícia, socorrida pela polícia, isso também precisa ser acompanhado. No nosso programa de governo, a gente tem ali a proposta de montar, em conjunto com os movimentos feministas sociais da cidade, uma cartilha, um curso de formação, para que a gente tenha todas as pessoas que fazem esse atendimento primário aí das mulheres, para que as pessoas elas saibam o que elas estão fazendo. Porque o que acontece na prática é que as mulheres são desincentivadas de fazer BO, são desincentivadas de ir sequer na delegacia, são desincentivadas de correr atrás do processo todo, de correr atrás esqueci, meu Deus, como é que chama? Da medida protetiva.
São desincentivadas de ir atrás da medida protetiva. Para você fazer uma medida protetiva, você tem que esperar, agendar e tudo. E vocês sabem que, né, quem já passou por essa situação ou quem já acompanhou alguma mulher, alguma família nessa situação, sabe que é um momento de extrema urgência e de desamparo. Então, quanto mais se demora, quanto mais burocracia se coloca nesse socorro, mais chances da mulher se sentir desassistida e de continuar naquele ciclo de relacionamento violento e abusivo, ou dela morrer, ou de acontecer o feminicídio. Então, são questões gravíssimas e que, mais uma vez, onde a polícia devia estar agindo para proteger a população de fato, age com omissão. E onde não devia agir, né, tranquilamente, age com bastante ostensividade. É triste a realidade em Bauru e no resto do estado de São Paulo, e infelizmente no Brasil como um todo. Mas existem soluções aí, foram bem demonstradas aí pela Renata. Renata, moradia nós já vimos que na cidade não está legal. Segurança pública também não está bacana. O que está funcionando em Bauru? O saneamento básico e a água deve estar tudo tranquilo, pelo menos. Pois é muito ruim, né, a gente colocar assim a cidade aberta na mesa e a gente vê que de fato não tem para onde escapar, né? Eu tenho vivido bastante essa situação antes, né? Mas na campanha, que foi quando eu realmente tive que quebrar aí o meu isolamento e ir para a rua e tal, como que faz, gente, para você ir trabalhar, para você ir para a rua, e aí você volta para casa e não tem água para tomar banho, sequer às vezes para lavar a mão com água e sabão quando retorna de casa, né? E isso, para as pessoas que estão aí tendo que se expor ao ônibus com Covid, lotado, estão tendo que trabalhar desde o começo da pandemia, tudo isso gera uma ansiedade, uma questão de insegurança sanitária imensa, né? Então a gente tem esse problema na cidade que as pessoas, a mídia principalmente aqui, né, e os políticos se aproveitam disso, colocam como se fosse uma questão na conta da natureza ou na conta de uma generalidade humana que está acabando com o mundo. E, de fato, isso está acontecendo. As pessoas, o progresso do capitalismo, né, o que eles chamam de progresso, realmente está fazendo a gente ficar praticamente sem natureza, né? E se isso continuar, é isso que vai acontecer com a gente, né? Mas nós temos que entender a responsabilidade dessa... A gente tem que recortar a responsabilidade aqui de Bauru, né? Os últimos 2 governos que a gente teve aí, né, juntando os 2 mandatos do Rodrigo Agostinho, foram 2 supostos ambientalistas aí à frente da prefeitura. Mas o que a gente viu foi, de fato, um processo de exploração do cerrado, de ampliação, flexibilização, né, da exploração que se pode fazer nos nossos recursos naturais, e uma perca cada vez mais da mata ciliar ali, que seria responsável pelo abastecimento hídrico da cidade, né? Então, a gente tem um processo de destruição do bioma, que é o mais importante para a gente ter as nossas bacias hidrográficas, combinado com uma péssima gestão do DAI. E essa péssima gestão do DAI, ela não é um problema assim só de organização, de gestão, ela é um problema político, porque eles usam o DAI como uma moeda de troca, para se eleger, colocam pessoas ali, isso no DAI, na Endurbe, colocam pessoas na direção, à frente, que não têm conhecimento técnico, que estão ali apenas para serem cabides de emprego, para receberem favores políticos, e isso acaba gerando um desconforto geral na empresa pública e acaba com a eficiência dos serviços, né? Então, quando a gente vê uma equipe do DAI, né, os servidores lá que se esforçam mesmo frente a todos esses ataques, esses problemas aí de administração, indo 1, 2, 3, 4, 5 vezes para resolver o mesmo vazamento, a população pode olhar assim e falar assim, nossa, mas que pessoal ruim de trabalho, né? Mas que coisa, nunca resolve esse problema lá, tá de novo vazando aquilo ali. Mas isso não é culpa do servidor público, isso é culpa de quem está organizando aquele modo de trabalho ali. Então isso é feito justamente para a gente olhar o serviço público, um serviço público essencial como é o da água e do saneamento, e falar assim, não funciona.
é melhor realmente a gente caminhar aí para uma privatização, é melhor a gente entregar isso aí na mão de quem sabe fazer, que é quem é empresário. Então, tudo isso gera esse cenário que fica ótimo para quem quer fazer negócio com a política, né? Então, quando muitos dizem aí, não tem projeto com o DAI, eles não sabem o que fazer com o DAI, não. Esse pessoal que está aí no governo e os outros todos que estão aí também concorrendo nessa eleição, eles têm um projeto político muito bem estabelecido para o DAI, que é acabar com o DAI para vender o DAI. Até porque o serviço de água é extremamente lucrativo aqui no Brasil. E a gente tem aí o ataque, né, nacional aí do Bolsonaro há poucos meses atrás, que foi o marco regulatório da água, né, que a gente tem um avanço aí para a privatização da água no Brasil. Temos o exemplo de Itu, que é uma cidade interior também, que há anos atrás foi a primeira a desprivatizar a água, porque as pessoas elas ficaram numa situação como a gente aqui fica 5 dias, 4 anos sem água na torneira, tendo que comprar. Então, isso é o que pode acontecer em Bauru. Temos que lembrar também uma coisa que se liga com isso, esse monte de promessa de asfalto. Todo lugar asfalto, asfalto, cimento, cimento, asfalto, cimento, sem planejamento, como se isso fosse a cara do progresso para as pessoas mesmo. Isso é muito triste, porque a cidade perde cada vez mais a capacidade de permeabilização da água, a gente perde água na chuva e isso faz com que a gente esteja numa seca, mas a gente não pode nem torcer para chover muito, porque a gente sabe que se chover muito, vai alagar, vai destruir. Você fica preocupada com quem mora em situação de vulnerabilidade, porque você sabe que a casa daquela pessoa provavelmente pode acontecer alguma coisa. Então, assim, é uma situação horrível para a população de Bauru, que o bauruense não merece. E que, principalmente, esse território que a gente está aqui não merece esse tratamento. A gente está num território lindo, de cerrado, algo que precisava ser extremamente valorizado. É, como eu disse, um tesouro, uma bacia hidrográfica. E a gente precisa expor isso, né, que não é um problema, um problema combinado realmente. O ataque ao meio ambiente e o ataque aos serviços públicos. E só para completar, Alexandre, divulgar a matéria do Jornal 2, aqui de Bauru, que é um jornal independente, mídia independente, que a gente sempre torce a favor, falando que a Bauru é a 32ª cidade que mais perde água. E sempre lembrando, isso é culpa de falta de investimento. Não é que o DAI é ruim, é falta de investimento, projeto político, como a Renata falou. Então, e até você vai gostar dessa. O Mamãe Falei, que sabe quem é, estava criticando o Santander no Twitter, todo mundo zoando ele, que ele é a favor de todas as privatizações, né? O peixe morre pela boca, né? Privatização nunca foi sinônimo de qualidade, né? Bem pelo contrário. O Santander é um exemplo bem concreto disso. 40 milhões de brasileiros sofrem com abastecimento de água, 100 milhões sofrem com a falta de saneamento básico. E uma das coisas que eles defendem é a privatização. Só que está na contramão do resto do mundo, né? O resto do mundo está reestatizando, porque viu que esses serviços, galera, só aumentaram, foram à conta do consumidor e o serviço ainda piorou. Renata, eu queria que você visse, se você conseguir um ponto positivo na administração atual, o que você considera de bom na administração atual? Se você conseguir enxergar, se você não conseguir enxergar, não tem problema nenhum. Você enxerga algo positivo na administração do Gazeta? Ok. Então, eu sou servidora pública, então a gente brinca assim, né, que o prefeito que está aí é o nosso patrão, né, quem decide nossas coisas. Aí é complicado, hein? Então, a gente vê de perto a maneira como é administrada a cidade, tanto para a população quanto para quem serve a cidade de fato, né, que não são os políticos, são os servidores, que independente de quem passe ali, são as pessoas que estão garantindo o atendimento à população. É uma construção sem diálogo, quer dizer, não é uma construção, é um governo sem diálogo e com muitas amarras políticas, né? Então é complicado a gente achar um ponto assim de falar, nossa, isso aqui é positivo, é muito bom. Diria que um projeto que precisa ser ampliado, que precisa ser assim, trocada a lógica dele para que ele seja de fato emancipatório e não uma coisa assim só superficial, é o projeto das hortas que começaram a ser feitas nos Minha Casa Minha Vida aqui da cidade, né?
Essas hortas são muito importantes porque a maior parte das pessoas que moram nesses locais são pessoas que têm uma renda pouca, né, tem uma renda curta e que geralmente se alimentam de produtos muito industrializados, né, e cheios ali de coisas ruins para a saúde da pessoa, porque quem pode pagar um orgânico é quem vive aqui na zona sul da cidade, não quem vive lá no Ouro Verde, lá enfim. São as pessoas que podem pagar, né? Então, isso precisa acontecer, mas precisa ser ampliado. A gente tem o projeto, né? Inclusive é um projeto encabeçado aí por nossa candidata vereadora Tetê Oliveira, que é de ampliar as hortas urbanas para espaços públicos da cidade, de fato, para que a gente utilize as praças, os terrenos baldios, os terrenos que estão deixados pela prefeitura e também de pessoas de CNPJs, né, privados, para que a gente invista na segurança alimentar das pessoas e para que elas possam também trabalhar em conjunto com a sua comunidade nessas hortas. Isso gera renda solidária entre as pessoas, isso aumenta a segurança alimentar, inclusive também a perspectiva das pessoas quanto ao que elas merecem, porque a gente percebe que o povo pobre, desde sempre, é colocado assim, né? O que a pessoa pobre pode almejar, o que é dela e o que não é, né? E a gente colocar a alimentação como uma coisa prioritária, uma coisa que ela precisa ser pensada ali e trabalhada desde cedo, porque as pessoas elas merecem se alimentar bem, merecem se alimentar sem veneno, merecem não ter câncer, merecem não ter problemas de rim, tudo isso que é consequência de uma alimentação ruim, industrializada. A gente precisa desenvolver esse trabalho para que as pessoas saibam que elas merecem isso e que elas são capazes também de autogerir as suas comunidades. O governo muitas vezes não amplia essas coisas porque se tem aquela impressão, aquela coisa de que o pobre, de que a pessoa da periferia ela vai destruir. E não é assim. Acontece isso porque o governo ele não dá as ferramentas para que as pessoas elas possam fazer as suas construções. Quando as pessoas elas têm essas ferramentas, o bairro vai sim, as pessoas elas se organizam e elas fazem, elas constroem coisas incríveis. Mesmo sem essas ferramentas, a periferia de Bauru está fazendo isso. Só que os governos tradicionais não têm esse olhar, né? E a gente tem porque a gente está lá no pé. Então, isso é um ponto positivo que precisa ser ampliado e que precisa ser mudada essa lógica para que seja de fato um programa efetivo, não só uma coisinha bonitinha ali para tirar foto para assessoria de imprensa. Talvez até avançando para cooperativas. A cooperativas de trabalhadores, Foi, sim, né? Com certeza. Tem a impressão que me dá que você fala de fazer um mandato cada vez mais coletivo. Isso é uma característica do pessoal, inclusive na questão de propor algumas candidaturas coletivas. Gostaria que você falasse um pouquinho. É uma marca da sua candidatura isso? Com certeza, Alexandre, porque eu aprendi a fazer política na rua, coletivamente, né? Inclusive, antes, né, de assumir essa tarefa para a prefeitura, a gente estava compondo uma candidatura coletiva para a Câmara, né? Por quê? Porque a gente acha realmente que a lógica política ela é o contrário disso que a gente propõe, né? Ontem, conversando com as pessoas, né, na feira, quando a gente falava do plano do primeiro ano de gestão assim, de governo, que é a gente fazer assembleias e estabelecer comitês em todos os bairros para que as pessoas elas saibam das dívidas públicas, para que elas se envolvam de fato nas demandas do bairro, reavivar as associações de moradores, tudo isso é algo que as pessoas ficam assim se questionando, né? Nossa, mas como? Por que ninguém faz isso? Por que o prefeito some depois que é eleito e tal? Porque existe essa lógica, né, de que são heróis, de que são pessoas que conseguem as coisas sozinhas, ou então que não conseguem sozinhas, mas que conseguem com gente tão poderosa, tão rica ou tão destacável quanto eles. O que a gente pensa é o contrário.
é que quando esses senhores, esses barões fazem política, eles só estão fazendo o jogo de negócios deles, enquanto a população fica aqui, ó, sem saber nem o que está acontecendo com a cidade dela, com o estado, com o país dela. O que a gente quer é o contrário, que a população participativa, a população tem que tomar conta da cidade. Quando uma pessoa, né, quando alguém é eleito e sobe lá para o parlamento ou para a Praça das Cerejeiras, né, para o Palácio das Cerejeiras, a gente tem os prefeitos, né, eles se isolam ali e aí quando precisa de pedir as coisas vai nessa postura de figura única e especial, né? E a gente quer fazer o contrário. A gente quer trazer a população para fazer as demandas junto com a prefeitura. Porque se a população está precisando de uma UBS ali na região do Fortunato Rocha Lima, por que a população não pode se organizar junto com a prefeitura para fazer essa exigência? Que descrédito que o prefeito tem por fazer isso? Na verdade, é o descrédito de um prefeito que não acredita, de pessoas que não acreditam na organização coletiva. Nós somos o contrário. A gente acredita que quanto mais coletivo, quanto mais mãos tiverem no que a gente está fazendo, mais chances daquilo não se desgarrar do objetivo que é a emancipação de todas as pessoas. Quanto mais desgarrado disso, mais vendido e mais podre está o projeto político. Então, no momento que ele deixa de ser coletivo, ele deixa de ser válido para a classe trabalhadora. Então, a gente precisa trabalhar por uma política que quebre todos esses padrões escusos aí que a gente tem. Renata, nós estamos num período de pandemia, uma pandemia gravíssima que foi minimizada pelo presidente da República. Nós temos aí um dilema, né, da pandemia e agora o que fazer, porque uma segunda onda ameaça, inclusive, né, a Europa já chegou, uma segunda onda pode acontecer no Brasil. Eleita prefeito, Renata, qual que vai ser a atitude dela frente à Covid-19? Olha, sendo da educação, não posso deixar de dizer, né, que os educadores, as pessoas que lutaram aí pela volta das aulas só com vacina, são heróis, porque a educação tem sido, de fato, o último assim, pilar, né, de defesa da vida das pessoas frente à pandemia, dizendo que as coisas não estão normais, de fato, né? E o Bolsonaro, com certeza, teve um papel horroroso em minimizar a pandemia, né? O uso de máscara, tudo que ele pôde fazer, né, para desmobilizar os trabalhadores, as pessoas, contra a própria saúde delas, né, ele fez. Então, a gente tem essa conta aí e temos também aqui na cidade a conta de uma administração que não se propôs a enfrentar as empresas de ônibus para ter mais linhas para as pessoas não ficarem amontoadas nos ônibus, né? A gente tem uma prefeitura que sequer pensou em renda mínima aqui da cidade. A gente tem uma prefeitura que ficou fazendo uma dança de vai e vem, com a volta, com o retorno das atividades econômicas, né? E isso tudo gerou nas pessoas aquele sentimento de que a gente está ou não está numa pandemia, né? Até porque as pessoas elas não tiveram a oportunidade de se proteger, de fato. Elas tiveram que se expor ou era fome ou é Covid, né? Então, isso não pode acontecer. No período de pandemia, quem tem que pagar a conta dessa crise são as pessoas mais ricas. E aí as pessoas mais ricas, né, não é quem tem o seu apartamento, seu carro financiado, o seu mínimo conforto de vida ali, não. Não, são os CNPJs que lucram muito com a exploração aqui, tanto dos trabalhadores da cidade, quanto do próprio território, da própria terra da cidade. Então, a gente precisa fazer uma taxação das grandes fortunas aqui. A gente precisa disso a nível nacional também, para que possa ser garantida uma renda para as pessoas terem a segurança de se proteger. Com a pandemia, a gente também viu escancarado, né, que os serviços públicos são de fato que salvam a vida das pessoas, especialmente o SUS. Então, na questão da saúde, ficou mais evidente ainda como a gente precisa defender o Sistema Único de Saúde e como que a gente precisa dele para enfrentar situações como essa. Também é preciso que a cidade tenha um plano de combate, é preciso que a cidade tenha um plano epidêmico para que seja colocado em prática num caso do que aconteceu do coronavírus, né, o que a gente não tinha. E é preciso que o Comitê de Enfrentamento à Covid, né, ele de fato se paute em questões científicas e não na opinião
pública que vai influenciar na eleição do gestor que está aí, né? Então, a pandemia, ela escancarou o descaso que se tem com as pessoas mais pobres e como que a cidade tem sido construída para as pessoas não estarem protegidas numa situação que elas ficam mais expostas ao risco aí de serem contaminadas e de até morrerem. Alexandre, antes da próxima pergunta, lembrar, a CSP Conluto Central, a qual o sindicato que é afiliado, lançou nesse final de semana uma campanha para a volta do auxílio emergencial de R$600, pelo fortalecimento do SUS e uma série de outras bandeiras que são essenciais para a gente nesse momento, onde a pandemia não acabou. Então, quem quiser saber mais, entrar no site da CSP Conluto para buscar mais informação. A campanha foi lançada esse final de semana. Renata, questão do emprego, né? Mais urgente do que nunca, porque com a pandemia realmente o desemprego vai aumentar e assim que acabar esse auxílio, milhares de pessoas vão voltar a procurar emprego e vai bater, sim, com certeza, recorde de desemprego. Nós temos também o problema da informalização do emprego, né? O emprego informal em Bauru, que é muito grande. E esse pessoal, geralmente não possuem carteira assinada, eles não possuem direitos. A prefeitura dá um suporte para eles muito pequeno. O que a Renata pensa para ajudar esse pessoal que vai estar tão desamparado na pandemia e quando a pandemia acabar? A gente precisa discutir essa questão do que vale o investimento da prefeitura, né? A prefeitura sempre, os políticos tradicionais falam aí, né? Vamos trazer as grandes empresas para a cidade, vamos ter emprego, gerar emprego, vamos fazer construção para gerar emprego, tal, não sei o quê. Acontece que isso, né, a longo prazo acaba não acontecendo, né, o Gazeta mesmo não conseguiu cumprir as promessas dele de trazer empresa aqui para a cidade, né? E o que acontece é que eles acabam ignorando, né, que toda a questão que aconteceu no Brasil nos últimos anos, todos os desmontes de direitos que aconteceram, é lógico que influenciam na lógica da cidade, do emprego da cidade, né? Então, a gente vê, né, especialmente aqui, se você anda na rua todo o tempo, mas na parte da noite, quantos e quantos entregadores a gente está vendo, né? Seja de aplicativo ou não, né? Motoboys mesmo. As pessoas que estão aí arriscando sua vida, né? Na semana passada, se eu não me engano, a gente teve 2 mortes de entregadores aqui na cidade, né? E essas pessoas, elas não têm direitos, elas não têm segurança, elas não têm nada, a família delas passa por todo o luto e as dificuldades econômicas depois que vem essa situação horrível, né, da pessoa morrer sem direitos. Então, isso não pode ser descolado do cenário nacional. A gente tem que se comprometer com a luta para a revogação dessas reformas que são deformidades, né, na política brasileira. E, municipalmente, né, é preciso, sem cair nessa lógica, né, de que o empreendedorismo é uma maravilha, de que é ser seu próprio patrão, de que não sei o quê, sem cair nessa lógica e sem iludir também as pessoas de que isso é verdade, é preciso dizer para as pessoas que a economia que elas geram nos seus bairros é possível de avançar de uma forma coletiva e cooperativa. Então, você disse, né, Paulo, antes a respeito das cooperativas de trabalhadores. Para começar, a gente acha que é necessário para ontem que a prefeitura se responsabilize por essas pessoas, por esses trabalhadores que estão trabalhando aí sem direitos, entregando, né? Então, a gente quer que tenha uma cooperativa desses entregadores aqui na cidade, que a cidade possa desenvolver e há capacidade tanto do setor público, da prefeitura mesmo, quanto de fazer parceria com universidades que têm tecnologia e estudo de tecnologia e informática aqui, para a gente fazer um aplicativo municipalizado que só cobre o custo, que só tenha o custo de se autossustentar, que não precise de lucro, porque vai ser algo público. É um aplicativo que é para ajudar as pessoas, tanto quem vai usufruir do serviço, quanto quem vai fazer, porque não vai cobrar taxa dos entregadores, vai cobrar realmente só o que precisa para se manter, né? E essas pessoas, elas precisam de um local para descansarem, de um local com água e com banheiro, e isso é o mínimo que pode ser feito. Agora, como eu disse antes, né, na questão dos bairros, existe uma economia acontecendo na periferia da cidade, nos bairros, que envolve inclusive famílias
que envolve assim, laços econômicos afetivos, que não é vista, que são pessoas que têm que ficar lutando realmente contra o sistema para se manterem, porque não querem entrar na lógica do trabalho sem direitos, né? E acabam tendo que pagar esse preço de ficar, né, correndo atrás do seu. Não porque não querem trabalhar, né, mas porque não tem mais emprego. Então, é preciso que a prefeitura também fortaleça esses laços econômicos para que eles sejam cooperativas de trabalhadores. De vários setores a gente é capaz de fazer aqui na cidade, principalmente ligado à questão de alimentação e à questão de artes, artesanatos e coisas que as pessoas utilizam no seu dia a dia, utilizando também a questão da sustentabilidade real, né? Não uma sustentabilidade capitalista aí, né? Mas realmente fortalecer os laços econômicos pequenos, sem a ilusão de empreendedorismo, sabendo que o governo tem que tomar conta, tem que saber, o Estado tem que se responsabilizar por essas pessoas, por essa economia criativa que acontece em Bauru. Tonon, nós estamos chegando no final do nosso programa aqui. Foi realmente um prazer esse bate-papo. Depois eu ainda vou passar de novo a palavra para a Renata, para ela se despedir e responder a última pergunta. Eu queria que você falasse, Tonon, o que você achou desse bate-papo e por que é importante trazer candidatos para demonstrarem novamente aí o que vai ser essa campanha municipal. Gostou da conversa? Não, foi ótimo, cumpriu todas as minhas expectativas, estou muito feliz. E você vê quanto tema que foi abordado aqui que, de repente, a Renata não tem espaço para divulgar, né? Coisas que as pessoas às vezes não entendem. Você estava falando aí da questão da responsabilidade do Estado em relação até à questão de empregabilidade, coisas que as pessoas não ligam o leco-cré, né? Elas têm dificuldade para entender o SUS, como aqui a gente teve a pandemia foi péssima, mas como perto dos Estados Unidos aqui foi pior, porque a pessoa tem o acolhimento do SUS, né? Então o papel de candidaturas socialistas é falar o que as pessoas não falam nas mídias tradicionais, e vocês vão ter sempre o apoio aqui do Sindicato dos Bancários de Bauru e região para divulgar, para estar junto na luta, que para a gente é urgente mudar o estado das coisas aqui de Bauru e do país. Tonon, seu ponto positivo e o ponto negativo da semana. Cara, eu ia falar de outra coisa, mas em cima da fala da delegacia da mulher, claro que eu ia falar do Bolsonaro, da vacina, ou dele ter mandado o cara comprar arroz na Venezuela, né, ontem, né, não sei se vocês viram isso, mas eu vou falar da questão do Márcio Smelling, na Globo, que ele foi afastado faz cerca de 6 meses, né, e saiu uma matéria na Folha relatando os casos de abuso sexual e abuso de assédio que ele estava cometendo com 12 mulheres lá. Na época, a Dani Calabresa se pronunciou, foi a primeira que falou e foi atacada, né, por ter denunciado o cara nas mídias sociais, que é esse conservadorismo hoje, né, acusando ela de querer biscoito, aquelas coisas ofensivas que tem sempre, e aí, com o passar dos tempos, tá aí a realidade das coisas, né? Ninguém vai se expor da maneira como ela se expôs gratuitamente, né? Então, apuração nisso aí, não adianta falar que é fim de parceria, tem que expor. A empresa que é vítima de um profissional desse tem que expor o que realmente aconteceu, até para servir de exemplo e de fortalecimento à denúncia das mulheres aí. Bacana. Renata, eu vou fazer uma brincadeirinha rapidinho com você antes de passar a bola para você e você arrematar essa entrevista que eu gostei muito. Quem você tira o chapéu e quem você não tira? Guilherme Boulos. Opa! Tira o chapéu. Tira o chapéu. Marielle. Tira o chapéu. João Dória, o João Trabalhador. Não. Bolsonaro. De jeito nenhum. Senador Chico, o senador da cueca. Nossa, Deus, não. Gazeta. Não. Não tira o Gazeta. Agora, Luiz Erondina. Tira o chapéu. Essa merece, né? Merece. Que bacana. Uma pessoa que construiu aí toda uma trajetória e agora está tendo a chance de participar de uma chapa do pessoal e concorrer e quem sabe levar a Prefeitura de São Paulo. Só vou falar na prova, você tira o face shield, Alexandre. Tira o face... Não, porque não tira. Tira o chapéu, Raul Gil, conservador de direita, verdade, não né? dá não, Alexandre. Não, mas vamos tirar outra coisa. O face shield vamos manter aqui. Renata, se despede ali para aquela câmera ali, fazendo um favor, e me fala, por que quem mora em Bauru tem que votar na Renata? Muito obrigada, gente, pela recepção, pela entrevista. Tem que votar 50 nessas eleições municipais, porque é o único projeto político que a gente tem aqui para a cidade que sai da lógica de que as pessoas têm que pagar pelos seus direitos,
que tira a lógica de que se governa só, de que se governa para as pessoas e não com as pessoas junto, colocando as pessoas no centro da política, do fazer político, da periferia no centro. A gente precisa realmente de pessoas de luta nas institucionalidades, porque só desse jeito a gente vai conseguir expor que essa lógica do sistema capitalista ela precisa ser vencida, que ela precisa acabar, porque senão o que vai acabar são as nossas possibilidades de vida digna nesse mundo, né, nessa cidade. Eu gostaria de só destacar uma coisa que passou na entrevista, mas que é algo que é pulsante aqui e que tem que ser dito, que é o movimento hip hop dessa cidade, que é incrível, que mais uma vez prova o quanto a periferia é talentosa, o quanto as pessoas que não têm oportunidade tradicionalmente, elas podem criar e elas podem fazer. Bauru tem artistas com abrangência nacional do hip hop, faz, né, voluntariamente, de forma militante, a maior semana do hip hop da América Latina, e isso não é besteira, isso é um setor que precisa ser dado atenção, até porque é um setor que sofre preconceito, discriminação e repressão policial, mas que faz entretenimento de qualidade, lazer, leva livro, conhecimento, poesia, musicalidade, coordenação motora para crianças, leva de tudo para a nossa cidade, mas é tão colocado para baixo porque justamente é feito por pessoas que são como a gente, que são pobres, pretas, periféricas, mulheres. Enfim, a gente precisa destacar que isso não é besteira, a gente precisa dar visibilidade para essa questão. E a nossa candidatura à prefeitura visa expor isso, expor também que os servidores públicos, os serviços públicos, eles têm que ser defendidos, não só, né, porque eu sou servidora ou porque, né, estamos aí com um grande número de apoiadores, servidores públicos, não, mas é porque o serviço público sendo bem feito, o servidor sendo valorizado, repercute na população que recebe esse atendimento e que é a população mais pobre, que tem menos possibilidade de pagar, né? Então, a gente precisa dessas duas coisas aqui nessa cidade. Valorizar os servidores, os serviços públicos e colocar a periferia no centro do fazer político. Esse é o objetivo da gente ao participar desse processo eleitoral e esse é o objetivo ao lutar no dia a dia mesmo, né? Então, a Renata militante continua como Renata candidata e é isso que a gente tem aqui para Bauru, para a gente avançar e não mais ficar preso nessa política tradicional que é tão furada quanto os asfaltos aí que eles oferecem para o povo. Isso aí, brilhante, Renata. Tonon, despede o pessoal, pede para se inscrever no nosso canal e compartilhar. É com você. Isso aí, faltou o seu ponto negativo da semana. Cara, meu ponto negativo, Jair Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro, mandar o cara comprar arroz na Venezuela, quer enfraquecer ainda mais nossa balança comercial, Tonon. Ele que já está fazendo um péssimo trabalho. Não, é um gozador, né? Falar contra a vacina, o Bolsonaro é uma lição do que não se fazer, né? Eu estou muito otimista que o tempo dele está contado, acho que ele vai durar muito pouco. E o ponto positivo da semana, esse programa. Eu gostei muito de fazer esse programa, gostei muito da participação da Renata, respondeu muito bem as perguntas, conseguiu apresentar. 17 segundos é muito pouco, gostaria que o pessoal tivesse sempre um tempo de televisão muito grande, porque é sempre uma aula. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com a gente, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Sindicatos bancários sempre na luta.